Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje a nossa aula vai ser sobre ciências, o nosso capítulo, que é o capítulo 3 da apostila do ângulo. Então, eu peço que todos abram aí no início, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Então, neste capítulo, nós iríamos, construir um terrário lá no nosso laboratório de ciências. Porém, com essa epidemia, nós vamos então assistir um vídeo que a tia Marcela vai propor aqui, vai passar para vocês, e aí a gente vai discutir sobre ele, tá? Quem tiver o material em casa e quiser fazer, tá? É legal. Porém, a tia Marcela não tem todo o material aqui no apartamento da tia. Então, ficou um pouquinho complicado de eu fazer a experiência para vocês, tá? Mas vocês vão conseguir entender certinho com o vídeo que a tia Marcela vai passar para vocês, tá bom? Assim que a gente retornar, a gente faz a experiência no nosso laboratório. Enquanto isso, vamos aqui discutir. Então, o terrário, ele é um sistema fechado, ou seja, que não tem contato com o ambiente, formado por um recipiente de vidro ou plástico, que pode conter pedras, carvão, terra, água e plantas. O que ele permite, oferecer para nós? Então, através dele, nós conseguimos ver uma pequena amostra, ou seja, um pequeno mundo natural. Então, de dentro da nossa casa, do nosso laboratório de biologia, a gente consegue observar alguns fenômenos da natureza, tá? Então, como que a gente monta um terrário? Então, a gente precisaria de pedra, então, primeiro, um vidro, um recipiente, e a gente colocaria a pedra embaixo, a areia, carvão vegetal e terra, tá? Colocaria a planta, umas pedrinhas em volta, rega com um pouquinho só de água, delicadamente, e aí a gente fecha esse terrário. Por quê? O objetivo dele é não deixar a água sair, e a gente observar daí o que acontece dentro desse recipiente. Então, agora a tia Marcela vai passar a construção, a montagem desse terrário, que nós vamos fazer no laboratório de biologia, mas mais para frente, só para vocês acompanharem a aula deste capítulo e a gente finalizar a apostila, tá bom? Então, vamos lá. Assistam o vídeo junto com a tia Marcela. O terrário é um mini jardim que imita o ambiente natural. Ele pode ser montado em um recipiente de vidro ou de plástico transparente e costuma ter pedras, carvão, terra e plantas. Observando um terrário, podemos compreender o funcionamento de muitos fenômenos da natureza. Você pode montar o seu terrário em casa e assim observar o que acontece com a água quando ela é colocada dentro de um sistema fechado. Para montá-lo, você vai precisar dos seguintes materiais: um vidro de boca larga, terra adubada, pá de jardinagem pequena ou uma colher, plástico transparente maior que o tamanho da boca do vidro, água filtrada, pedrinhas, carvão vegetal, uma ou duas mudas de plantas diferentes e um elástico. Os procedimentos são os seguintes: coloque as pedrinhas no fundo do vidro, logo acima ponha uma camada de carvão e por último uma camada de terra. Faça isso até completar a metade da altura do vidro. Com uma pá ou colher, faça pequenas covas na última camada de terra e plante as mudas. Regue cuidadosamente a terra
Cubra o vidro com o plástico e vede bem com o elástico. Mantenha seu terrário em um local iluminado, mas não exposto diretamente à luz solar. Então, esse, é um vídeo da própria apostila do ângulo, sugerido. Então, a tia Marcela passou para vocês como que é a montagem deste terrário, tá? Então, repetindo, quem tiver o material e quiser fazer, pode fazer. Quem não tem o material não precisa se preocupar, tá? Que com o vídeo a gente conseguiu tranquilamente entender como que monta. E assim que a gente retornar para nossa sala de aula, nós vamos para o laboratório e lá nós montamos o terrário, combinado? Então, vamos lá. Então, esse é o exemplo do terrário, uma foto que a tia Marcela tirou da internet, a pessoa colocando a água para poder fechar, vedar, e aí observar a partir daí os fenômenos da natureza. Então, agora eu vou propor um desafio, Nós vamos pensar o que será que acontecerá no terrário uma vez que a gente cobrir o vidro com plástico. Lembrando que o plástico, ele vai impedir, ele não vai deixar que a água escape ou entre neles. Então, o que será que vai acontecer com o terrário, se a gente tampar? Então, para a gente descobrir a resposta, a gente vai assistir esse vídeo que a tia vai passar para vocês. Presta bastante atenção, eu vou estar aqui com vocês também assistindo. Vamos lá. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode ver comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Então, pessoal, nós assistimos aí, um desenho
sobre o ciclo da água, deu para entender bem. Na apostila também nós temos o texto, eu peço a leitura, né, do capítulo. E a partir daí, nós vamos tirar as nossas conclusões aqui. Então, o terrário, né, ele é um microecossistema, ou seja, ele é, né, o sistema da natureza, né, projetado num terrário. Ou seja, através dele é possível observar da nossa casa, como a tia Marcela tinha dito, né, ou no nosso laboratório de biologia, estas informações sobre os movimentos da água na natureza. É esperado que no terrário ocorram a formação de gotículas de água no vidro. Vocês se lembram das nossas experiências lá no laboratório? Então, é mais ou menos, né, aquilo que a gente já havia conversado, que a água ela sobe, né? E aí lá em cima ela acaba caindo. Então, ó, isso ocorre devido ao calor que faz a água em estado líquido. Então, a água está embaixo, ela se transforma em estado gasoso, né? Ela sobe e aí depois que ela subir, ela desce. Foi o que o desenho falou do processo de evaporação, condensação. Então, depois ela volta à planta em estado líquido, né, em forma de pequenas gotículas. Então, ela faz esse processo, né? Ela sobe e aí ela desce e volta para a planta. Então, fica, né, esse ciclo que nós chamamos de ciclo da água. Então, agora, a tia Marcela vai propor que vocês abram a apostila de vocês na página 283 e acompanhem a leitura com a tia Marcela. Então, a transpiração das plantas. Você percebeu que no terrário fechado ocorreu a formação de gotinhas de água nas paredes e no plástico? Mas você sabe como foi que elas apareceram lá? Preste bem atenção às explicações abaixo. Então, nós temos 3 itens aí, né, para a gente refletir. Quando o terrário ele é regado, né, quando a gente vai montar o terrário e coloca a água delicadamente, né, que a tia Marcela explicou, a água, ela infiltra-se, ela entra no solo. Parte dessa água é absorvida pela raiz da planta e sobe, chegando até as folhas. Então, agora, né, ela sobe, chega até as folhas. Com o calor do sol, a água do solo e das plantas evapora. E o vapor de água sobe até chegar ao plástico. Ali, o vapor se resfria, voltando ao estado líquido, ou seja, voltando à forma de gotinhas de água. Então, gente, a planta, né, ela solta o vapor de água até chegar lá no plástico, né? Então, a planta, igual a gente, né, que a gente sua, a planta também, ela transpira pelas folhinhas dela, tá? E aí, quando muitas gotinhas se formam, formando gotas maiores, elas caem de volta à superfície da terra no terrário, tá? Então, né, aqui tem a turma do Lua conversando sobre isso. Então, as plantas, elas transpiram, ou seja, soltam água em forma de vapor pelas folhas, ó lá. Como é? Não entendi. Então, elas suam? Mas não dá para ver isso. Professora Mônica, há um jeito de comprovar que as plantas transpiram? Então, né, teria outra experiência que nós vamos discutir na nossa próxima aula sobre a transpiração da planta, tá bom? Mas deu para entender, né? Até aqui, que nós fomos hoje até a página 283. E aí, a experiência, né, proposta para a próxima aula seria pegar um vaso de planta, né, um barbante, um saco plástico transparente, e aí a gente vai, né, conversar um pouquinho sobre esse procedimento da transpiração, tá? Mas isso é na nossa próxima aula.
Então, eu espero agora, né, que vocês consigam refletir aqui sobre essas duas perguntinhas. Tentem fazer aí com os pais de vocês em casa. Se precisar, assista novamente os vídeos que a tia Marcela propôs aqui. E aí, na sexta-feira, a tia Marcela vai passar o gabarito para vocês. Combinado? Então tá joia, turminha. Saudades de vocês, viu? Um beijo, fiquem todos com Deus.